Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, Dia 1º de outubro. Hoje a Missão Belém completa 20 anos. Isso mesmo, irmãos. Hoje a Missão Belém completa 20 anos de vida. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos doou nesses 20 anos. Todos são convidados para esse nosso grande jubileu da esperança. Grande é a gratidão que brota do nosso coração pelas inúmeras graças que construíram esses 20 anos, vencendo todas as tempestades. A festa começa hoje e se coroa sábado. Vivamos intensamente esses dias. Iniciemos com a leitura desse dia, festa de Santa Teresa de Lisieux, a santa da pequenez que tanto amamos. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Deus, que nos ensinou a via da santa pobreza, deseja que não voltemos atrás, mas continuemos firmes até o fim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Este Evangelho querido é a base da Missão Belém, o nosso chão. Desde o começo da missão, Deus colocou um imã em nós que nos atrai potentemente para os pobres, todos os pobres, qualquer que seja a sua pobreza, santa ou escrava que seja. Hoje também, no coração de todos os que vivem o carisma Belém, tem um imã que nos impulsiona a ir ao encontro do nosso irmão caído e lascado, ir ao encontro dele com o coração na mão. Refletimos muito nesses anos e Deus nos revelou que existe uma pobreza santa. A pobreza dele, a pobreza divina do amor que se esvazia, que se anula para que o outro se afirme, viva, seja feliz. É a pobreza da mãe que se despoja de sua vida para o filho. É a pobreza e o despojamento da gruta de Belém, onde Jesus, de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. É a pobreza do grão de trigo que dá a sua vida para que uma espiga nasça. Por outro lado, Deus nos mostrou que existe uma pobreza maligna e diabólica, escrava do pecado e dos vícios. Os pobres são os preferidos de Deus e, infelizmente, são também preferidos pelo demônio que os torna alvo de sua violência e os prostra, os acorrenta ao inferno terrestre das drogas, do álcool, de todos os vícios. Basta olhar as cracolândias da vida que estão disseminadas em todas as cidades e em todos os países. Ultimamente ficamos sabendo que até nos índios ribeirinhos, no rio Solimões, lá na Amazônia, explodiu a droga e um pobre índio adolescente de 12 anos se enforcou
porque não conseguia vencê-la. É algo que se abate como um furacão maléfico e destruidor em cima da cultura inocente daqueles maravilhosos povos indígenas. Assim também em Roma e em Nápoles explodiu o crack, do mesmo jeito que o vemos em São Paulo. A pobreza escrava fecha toda a humanidade na mesma cadeia. A pobreza escrava começa com o delírio de onipotência, como o filho pródigo que vai embora de casa. É o momento em que a pessoa, escrava de seus vícios, se julga a dona do mundo e todos os outros são caretas. Mas este fogo de palha dura pouco. Em breve os amigos somem porque os colegas de farra ficam somente até que você tem dinheiro no bolso. É a perene história da ovelha desgarrada. Foi também para evangelizar este inferno que Deus fez nascer a Missão Belém. A vocação que Deus nos deu consiste em nos mergulhar em todas as pobrezas malignas deste mundo para torná-las pobrezas divinas, batizá-las, arrancá-las da boca do demônio e reconduzi-las para Deus. A nossa vocação não é tornar rico ninguém, mas tornar todos Anauim, pobres de Yahvé. E como isso acontece? Realmente a pobreza, mesmo aquela maligna, uma vez que é purificada do seu orgulho doentio e suicida, ela se torna um extraordinário trampolim para abraçar a Deus, como foi para o bom ladrão, que morreu na cruz ao lado de Jesus. Uma vez que ele se deixou batizar pelo sangue de Cristo, se rendeu a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, foi o primeiro a entrar no céu, canonizado pelo próprio Jesus. Aqui você tem um exemplo claro de como um ladrão se torna um Anauim, um pobre de Yahvé. Jesus não o tirou da cruz, morreu com ele e, abraçado a ele, o levou para o céu. O primeiro santo da história foi canonizado diretamente por Jesus na cruz, e é um ex-ladrão. Esta é a vocação que Jesus deu à Missão Belém, transformar os ladrões em Anauim. A palavra Anauim indica no Antigo Testamento os pobres de Yahvé. A pobreza normalmente tem sua origem em uma situação real e concreta, como sempre falamos. O pobre é realmente mendigo, carente, necessitado, humilde, doente, encurvado, oprimido, com um coração quebrantado, desnorteado, como vimos nesses dias. Mas essa pobreza real, de qualquer forma ela se manifeste, se torna um bom humus, uma boa base para a santa pobreza, que é a pobreza do coração que ama. É a pobreza de quem dá tudo e não tem mais nada, a não ser seu grande amor. Dificilmente um rico entrará nesse amor puro e despojado. É mais fácil um rico entrar pelo buraco de uma agulha do que entrar na santa pobreza. A pobreza concreta, santa ou pecadora que seja, dobra e quebra o orgulho do homem e o faz confiar em Deus. Pelo contrário, o dinheiro dá uma sensação de poder e de autossuficiência que leva a deixar Deus de lado. Quem fez a experiência de comer procurando no lixo, rasgando um saco de lixo para ver se tem um resto de comida para matar a sua fome, se sente um lixo também. Quem foi desprezado, chutado, zombado, humilhado na rua, esse fez a experiência concreta de humilhação. Esta experiência lhe ensina a humildade. Não é por acaso que a palavra pobre no Antigo Testamento tem também significado de encurvado. Quem anda sempre cabisbaixo, quem não tem coragem de levantar a cabeça por sentir-se um nada. É muito difícil que um rico alcance a humildade que Deus tanto ama, porque o seu mundo é do poder, da autossuficiência,
do dinheiro. Esse é o motivo do canto de Maria. Elevou os humildes, derrubou os poderosos do seu trono, de bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. É inútil tentar dar curvas aos trechos sobre a pobreza que Jesus pede com radicalidade aos que o seguem de perto, mas que indica também a todos como o melhor caminho para o céu. Não temais, pequeno rebanho, isto é, cada um de nós, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, onde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Ele mesmo mostra o caminho. O Filho do Homem não tem ninho, não tem onde reclinar a cabeça, pior do que os animais dos campos. Irmãos, se for difícil procurar logo a humildade, a total submissão a Deus, então podemos procurar os humilhados, os pobres desse mundo, para que eles nos ensinem como é a humildade. Procuremos toda a humilhação, mesmo injusta, sem nos queixar. Vamos recebê-la como das mãos de Deus, pois é Ele que nos manda para aprendermos a ser humildes. Amemos com todas as nossas forças a partilha dos bens que temos, pequenos ou grandes que sejam, porque somente um despojado alcançará a humildade. Vamos aprender de Jesus que não possuía nada, tinha tudo emprestado. A mísera gruta onde nasceu era emprestada. Nos 3 anos que andou pregando itinerante pela Palestina, não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça, como meditamos hoje, e era acolhido nas casas onde chegava. Até o burrinho com qual entrou em Jerusalém era emprestado. A sala da Eucaristia, o cenáculo, era emprestado. O túmulo onde foi sepultado era emprestado. Jesus não tinha nada de próprio, e no momento da morte se despojou de tudo completamente. Vamos refletir um pouco sobre estas coisas, sobre estas escolhas, estas fortes frases de Jesus. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus quer me dizer? Qual é o buraco da agulha pelo qual eu devo passar? Vamos agora ouvir novamente a palavra que molda a nossa vida. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Jesus disse a outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai." Jesus respondeu: "Deixa que os mortos se enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus." O outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor,
mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Vamos agora anotar as frases desta leitura que mais penetram no nosso coração e nos interpelam. Chegamos agora à escolha do nosso propósito, que nos ajude a viver bem segundo o desejo de Deus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o propósito que escolhemos. Seguir Jesus com uma firme decisão. Paz e alegria a todos. Sem nos preocupar onde reclinar a cabeça. Paz e alegria a todos.
Mais uma vez, irmãos, queremos convidar a todos para o grande jubileu da Missão Belém, em ação de graças pelos 20 anos de vida, celebrando a esperança que Deus infundiu em nós ao realizar o mistério de Belém em nossa vida. Vamos todos nos encontrar em frente à escadaria da Catedral da Sé, em São Paulo, no dia 4 de outubro, sábado, às 15 horas, para dar início aos ritos jubilares e nos prepararmos para a Santa Missa, que será presidida pelo nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Será um evento único. Convidem a todos, familiares, amigos, benfeitores e beneficiados, acolhidos de ontem e de hoje. Juntos, agradeceremos a Deus pelos 20 anos de vida e esperança da nossa Missão Belém. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. A pequena gruta escura e fria exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. Jesus há de vir, pois no coração de um povo há o desejo de servir. Na face do pobre é o Cristo sofredor, coração do nosso coração. Se revela o mais perfeito amor. Pequenez, radical nudez, vivemos com os pobres, pois pobre se fez. Em Belém nasce o Senhor, santa pobreza se revela o mais perfeito amor.